viajantes da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso querido Família em Foco. Hoje nós vamos abordar um tema que foi sugerido pela querida Catiúcha, lá da Fraternidade Espírita Ramatiz, em Itaguaí. E ela nos mandou um questionamento muito interessante. Olhem só aí na tela que vocês vão perceber. Conheço uma pessoa muito querida que, ao engravidar, queria muito que fosse uma menina. Porém, desde o início, ela sentia que seria um menino e sofreu bastante com isso. Nós conversamos muito com ela sobre essa angústia, o quanto poderia afetar o bebê, sugerindo que evitasse esse sentimento. Depois que veio a confirmação de que seria um menino, ela ainda sofreu um pouco. Com o tempo, tudo passou. Hoje o menino é o reizinho da casa e muito amado. Mas o que poderá resultar do sentimento de recusa inicial? E é uma questão muito pertinente, não é, pessoal? Quando nós temos essa oportunidade da gravidez, quantas pessoas ficam idealizando? Idealizando sempre a ideia de ter o bebê parecido com aqueles bebês de propaganda, aquelas coisinhas fofinhas, tipo os bebês da Annie Guedes. Mas a realidade é bem outra. Nós percebemos em um vídeo anterior que as famílias são planejadas no mundo espiritual, que nós nos ligamos aos espíritos que têm afinidade reencarnatória conosco, e nem sempre para o bem. Às vezes são compromissos. No livro Missionários da Luz, André Luiz faz um longo curso sobre reencarnação, e lá existe o caso sobre Segismundo. Um espírito mediano, como a maioria de nós, nem tão bom, nem tão ruim, que tem a assistência da espiritualidade amiga, mas cujo futuro pai, o Adelino, teve um problema sério com ele numa encarnação passada e com o seu pensamento evitava essa paternidade. E aí nós percebemos uma primeira coisa. Parece muito com a ideia daquela companheira que a Catiúcha fala. Ela queria o espírito de um jeito, tinha a sensação que vinha de outro e tinha um sentimento de angústia em relação a isso. Parecido com o Adelino. Só que o Adelino precisava da presença do Segismundo e o Segismundo precisava reencarnar naquela família. Então a espiritualidade amiga, seguindo esse planejamento, atua, ajuda, esclarece, favorecendo a reencarnação. E isso traz para nós, então, duas ideias muito interessantes. Nós não devemos ficar idealizando, é bem verdade. A gravidez traz para nós os nossos compromissos. Temos apenas que seguir o compromisso de educar, de amparar os espíritos que nos são confiados. E aí, dentro dessa realidade, nós vamos perceber uma coisa interessante. Se a gente pode, com o pensamento, repelir o espírito para que ele não reencarne como nosso filho, será que o nosso pensamento também pode atrair um outro espírito para que ele seja nosso filho? E aí, como a base do Família em Foco é a codificação, é a obra de Allan Kardec, nós vamos ao Livro dos Espíritos. Lá na sua questão 210, aprender com os benfeitores espirituais o seguinte. Kardec pergunta: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior? E eles respondem para o codificador: não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Olha que coisa interessante, pessoal. Na verdade, a gente não pode fazer trocar de espírito. Aquele que está planejado para nós, uma hora vai vir para nós. Mas com o nosso pensamento, já durante a gravidez, nós podemos ajudar aquele espírito que nos foi confiado a ser um espírito melhor, a ter valores melhores. A evangelização, a educação dos nossos filhos começa já durante a gravidez. E aí, diante dessas ideias trazidas pelo Livro dos Espíritos, de que o nosso pensamento alcança o bebê ou o espírito que está reencarnando, nós vamos solicitar a colaboração da Darcy. Darcy, de que maneira o reencarnante percebe, sente o ambiente e os pensamentos dos pais, dos familiares em torno dele durante a gravidez? E diante disso, se ele sente e se ressente, principalmente dos pensamentos negativos, como é que nós podemos nos preparar para ajudar o espírito reencarnante durante o processo da gravidez? Fala para nós aí, por favor. Olá, amigos, muita paz. Maurício, como vai? Que tema bonito, né, que nós estamos assim abordando, não é? E esta questão que a Catiúcha faz, ela diz respeito a um assunto assim muito interessante
que a gente encontrou alguns subsídios no livro Entre a Terra e o Céu. Este livro, Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 20, aliás, capítulo 30, ele vem falando justamente a respeito da gestação. A importância desse período, né, de gravidez, e ele vai dizendo assim que para nós, não é, que a gravidez, não é, quer dizer, a mulher grávida, ela faz uma grande prestação de serviço orgânico à entidade que reencarna. Então ela disse que a organização feminina durante a gestação sofre uma verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. E ele vai aproveitando, né, vai fazendo algumas explicações, né, e há um momento que Clarencio, né, ele diz o seguinte, que a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. E nos detalhes, não é, do texto, que são assim muito interessantes, nós vamos encontrar o seguinte: é um período em que aquele ser que já começa a participar daquela vida que está ali naquele ninho, né, ele é um ser vivo, não é? Então algumas pessoas dizem assim, mas está tão pequenininho, não tem nada aí não. Tem sim. Então há um espírito comandando aquela organização do corpo, não é? E ele tem expressões, ele tem pensamentos, ele capta os pensamentos da mãe e ele também deixa os seus pensamentos na sua mãe. Então há uma simbiose. E aí a gente começa a perceber a importância, né, desse período. E você pergunta, né, quando houve assim uma recusa inicial. Olha, essa recusa inicial ela vai sendo substituída, né, por esse amor. Você mesmo falou, né, que de repente esse menino, né, é o reizinho da casa. Então, é como se este amor, essa dedicação, este carinho, fosse assim, diluindo aquelas primeiras sensações, não é? Porque você veja, eu estou esperando um menino, aí daqui a pouco vou fazer os exames e descobre-se que é menina, então às vezes a gente fica assim meio decepcionado, né? E a gente lembra, nossos filhos são essas pérolas, esses presentes que Deus nos deu, né? E aí a gente pergunta, né? Como é que a gente vai preparar-se para esta situação? À luz do Espiritismo fica mais fácil para a gente, porque nós começamos a entender que a gente está trazendo um ser para participar da nossa vida. Este ser, ele tem muito a ver conosco, né? A gente já está estudando a questão dos antecedentes espirituais, né, da nossa vida. Então, como é que a gente vai se preparar para tal, né? Sabendo que você pode estar recebendo um amigo ou um adversário, né? Primeira coisa que você vai fazer é agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar recebendo um filho de Deus na sua casa. Então, antes dele ser seu filho, ele é filho de Deus. E procurar, então, trazer para eles energias, pensamentos, vibrações que vão fazer com que ele se sinta assim. Bom, eu aqui nesse espaço, eu estou seguro. E nós temos, então, essa tarefa, não é? De orientar a paternidade é uma missão. Então, aproveitar este período deste serzinho, nesse ninho especial, estar conversando com ele durante a noite,
não só a mãe como o pai. Aí vai ser muito importante o trabalho do pai, envolvendo, né, nessas vibrações positivas, pensamentos no bem. E se por acaso, nesse decorrer, a gente começar a ficar com aqueles pensamentos mais pessimistas, a gente então faz este exercício de substituir. E com isso nós vamos nos ajudando e nós vamos ajudando a este serzinho que está para nascer. Enfim, receber bem os filhos que chegam é a nossa grande tarefa, mesmo que eles cheguem naquela ocasião que você diz assim, puxa vida, não era para vir agora. Então você muda os seus pensamentos, né, para que aquele serzinho não se sinta rejeitado, e você vai então conversando com ele, você vai fazendo carinho na barriguinha, tanto você como o pai, e isto vai fazer com que este amiguinho, esta amiguinha realmente se sinta bem-vindo na sua casa, bem-vindo, bem-vinda. Enfim, é um grande trabalho maravilhoso que a gente vai poder fazer, receber, dar essa oportunidade de nidação. Quando a gente fala em ninho, né? Aí você já sabe, aquele ninho aconchegante para esse ser que está voltando. Obrigado, Darcy. Acho que as pessoas ficaram bem esclarecidas com as suas colocações. Como sempre, tão esclarecedoras, tão amorosas. Meus amigos, antes de nós encerrarmos, vamos aproveitar para destacar mais um ponto. O nosso compromisso não é só durante a gravidez, não. Olha o que os Espíritos disseram a Kardec na questão 208 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais, pergunta do codificador, os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? E os amigos respondem, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Vou fazer um destaque aqui, hein, pessoal? Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Então sejamos bons educadores, não apenas instrutores, não apenas escolarizadores. Não é dar a melhor escola, é dar a melhor formação moral e espiritual para os nossos filhos. E aí os espíritos completam. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Olha, essa responsabilidade é pesada. Temos um grande compromisso, uma grande e bela missão. Vamos abraçá-la com carinho, acolher os filhos que vêm para nós do jeito que eles vierem e colaborar para que eles sejam melhores. Como Gibran dizia, nossos filhos, nós somos arcos, dos quais nossos filhos são lançados como flechas vivas. Que nós possamos ser os melhores e mais amorosos arcos da Terra. E assim nós vamos encerrando mais esse capítulo do Família em Foco, com aquelas solicitações clássicas que nós fazemos para você. Se inscreva no nosso canal. E mais, quando divulgar esse vídeo, peça às pessoas que se inscrevam também para ajudar o canal a crescer. Deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostou, se nós não atendemos às suas expectativas. E, sobretudo, comente. Comente, assim como a Catiúcha, como o Ricardinho, que já nos sugeriram temas, nós podemos abordar um tema sugerido por você. Muito obrigado, Darcy, pela sua carinhosa colaboração. Muito obrigado a vocês, amigos, que ficaram conosco até agora. Tchau! Deus nos abençoe!